Fala galera, este vídeo é uma compilação das 13 aulas do módulo HTML do nosso curso básico de desenvolvimento web. São as 13 aulas focando apenas na parte prática, um intensivão da hora. Bora lá? Quando digitamos um endereço na barra de endereços de um navegador, o browser pega este endereço e envia uma espécie de robô que sai pela rede procurando um DNS, ou Domain Name Server, ou ainda servidor de nome de domínio. Este DNS pega o endereço e devolve ao robô um número. Este número é o IP, o endereço da máquina onde ficam os arquivos que compõem o site. Ao chegar ao servidor, este checa se está tudo ok e entrega ao robô uma cópia de um arquivo chamado index. Neste índice estão as informações necessárias para a construção do site na máquina cliente. O robô volta ao navegador e entrega os dados e o arquivo. O navegador estabelece uma ligação direta com o servidor e começa a ler o arquivo onde estão as instruções para montar o site, como tipo de fonte, imagens, marcações de texto e tudo o que for necessário para criar o site na máquina local. O arquivo que o navegador recebeu está escrito em uma linguagem específica. Esta linguagem é o HTML, que significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, que foi criada em 1991 por Tim Berners-Lee, do CERN, European Council for Nuclear Research, na Suíça. Inicialmente, sua atribuição era interligar instituições de pesquisa e compartilhar documentos. Em 1992, foi liberada a biblioteca WWW, ou World Wide Web, uma rede mundial que, junto com o HTML, possibilitou o uso da tecnologia em escala mundial. A primeira página publicada na internet foi essa que você está vendo o endereço aí. Foi também em 1992 que a primeira foto foi publicada em uma página do CERN, quando Berners-Lee estava trabalhando no desenvolvimento da WWW. HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. O próprio nome já nos informa bastante coisa a respeito da tecnologia. Primeiro, se é uma linguagem, ela possui uma sintaxe, uma maneira correta de escrevê-la. No caso do HTML, essa forma é constituída por chaves que indicam uma série de elementos. Estes elementos indicam ao navegador como o conteúdo deve ser apresentado. Segundo, trata-se de uma linguagem de marcação. Diferente das linguagens de programação, que manipulam informações, o HTML apenas aplica uma marca em cada parte do conteúdo, indicando do que se trata. Por exemplo, isto é um título, um parágrafo, uma imagem e por aí vai. Terceiro, ele trabalha com hipertexto. Mas o que é um hipertexto? De acordo com a nossa querida Wikipedia, hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas no meio digital denominadas hiperligações. Resumindo, são arquivos de texto que conseguem se comunicar uns com os outros. Devemos essa ferramenta maravilhosa à genialidade de Tim Berners-Lee, físico britânico, que criou os primeiros esboços originais em uma estação NextCube. No início, o HTML era uma coleção de ferramentas para resolver um problema de comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. A solução de Tim, somada à emergente internet pública,
ganhou o mundo e permitiu a existência da web como conhecemos. Nesta tabela, podemos ver a evolução do HTML desde a sua criação até os nossos dias. Os documentos HTML possuem uma série de marcadores, tags, que são palavras entre parênteses angulares. Cada elemento é formado por um nome. Vejamos um exemplo. Temos aqui o elemento P, que indica um parágrafo. Em seguida, temos o conteúdo que está sendo marcado e a tag de fechamento, que é reconhecida pela barra que antecede o P do parágrafo. Além do comando propriamente dito, as tags também podem ter atributos, que são informações adicionais ficando elemento, o atributo, o valor do atributo, que é apresentado entre aspas duplas, o conteúdo e o fechamento da tag. Existem também os elementos isolados, sem a tag de fechamento, como o BR, que serve para pular uma linha de texto. Vamos para um exemplo prático. Em um editor de texto simples, que pode ser o bloco de notas do Windows, o Atom no Mac ou o Shed no Linux, o primeiro elemento que devemos informar é o tipo do documento. Para isso, utilizamos o doctype e informamos a versão do HTML, que neste caso é o HTML5. Em seguida, vamos colocar a tag HTML com o atributo lang, que indica qual o idioma da página. No nosso caso, é o português do Brasil. Fechamos a tag HTML e dentro dela vamos inserir dois elementos, o head e o body. O head é a cabeça do documento. Nesta área ficam uma série de informações que auxiliam o navegador, bem como os motores de busca. Vamos colocar dentro do nosso head duas informações importantes. Um meta tag que indica a biblioteca de caracteres que iremos utilizar. Neste caso, será a UTF-8, que é a mais comum. Com ela, evitamos problemas de acentuação. Também teremos um título para a nossa página que irá na tag Title. Esse título fica visível na aba do navegador. Nosso título será Exemplo 1. Dentro do body ou corpo, vamos colocar a tag H1. Essa tag indica que este é o título principal. Nosso título principal será Primeiro exemplo do curso. Em seguida, colocamos uma tag P de parágrafo e inserimos o texto. Neste exemplo, vimos a estrutura básica do HTML. Agora, salvamos o arquivo em uma pasta na nossa máquina com o nome de ex01.html. Se abrirmos este arquivo no navegador, o resultado deverá ser semelhante a este. Perceba a diferença entre o título e o parágrafo e também o conteúdo do title que aparece na aba do navegador. Bom, chegamos ao fim desta primeira aula. Lembre-se que o HTML foi criado inicialmente para compartilhar documentos acadêmicos. Normalmente, esses documentos possuem títulos, subtítulos, listas, parágrafos, citações e toda uma série de parâmetros. Esses parâmetros estão previstos no HTML. A tag mais comum é o P de parágrafo, utilizado para blocos de texto. Estes blocos de texto são independentes, mas podemos separá-los utilizando a tag HR, que cria uma linha horizontal entre um elemento e outro. Se precisarmos de mais espaço, também é possível utilizar a tag BR, que pula mais linhas, sendo que cada BR corresponde a uma linha. Se você precisar de um texto pré-formatado, como uma poesia, por exemplo, pode utilizar a tag pré. Já no caso de precisar de um texto destacado, como a chamada de uma reportagem, pode utilizar a tag block quote. Quando temos um texto, é comum termos títulos e subtítulos. No HTML, eles são representados em 6 níveis, sendo H1, que é um título de primeira grandeza, ou seja, é o título principal, e por via de regra, cada arquivo deve possuir apenas um H1. Em seguida, temos H2, H3, H4, H5 e H6, sendo que cada um é um subnível do anterior. Vamos para um exemplo prático. Pause o vídeo
para copiar o código que está na tela. Não tenha pressa e certifique-se de copiar todas as tags corretamente, não esquecendo das de fechamento. Quando terminar de copiar, salve o arquivo com o nome ex02.html. Uma dica importante: acostume a utilizar letras minúsculas nos nomes dos arquivos. Abra o arquivo salvo em seu navegador e observe o resultado. Deverá ser semelhante ao mostrado aqui. Lembre-se, não tenha pressa. Mais importante do que aprender rápido é aprender certo. Dentro de um texto, é comum nos depararmos com partes em negrito, itálico, sublinhado, enfim. No HTML, temos tags para isso. Vamos a elas? Se quisermos escrever um texto em negrito, utilizamos a tag strong. Uma observação: as tags não têm apenas função estética, elas são importantes na semântica web, pois elas imprimem sentido às palavras. Num leitor de tela, por exemplo, um texto com a tag strong será lido com mais força do que um texto normal, dando mais sentido ao conjunto. Logo, strong é um texto mais forte para chamar a atenção. Se a ideia é apenas um negrito estético, a tag correta é B. Da mesma forma, a tag I coloca o texto em itálico e a tag M, esteticamente faz a mesma coisa, mas semanticamente acrescenta mais ênfase ao texto. Se quisermos apenas diminuir o texto, como em uma legenda ou nota de rodapé, utilizamos a tag small. Para marcar um texto, chamando a atenção para aquele trecho, usamos a tag mark, que funciona como uma caneta marca-texto. Para indicar uma informação que foi alterada, mas que não estava errada, usamos a tag del, que mostra que houve uma alteração, mas não por erro e sim por mudança. Para definir uma inserção, uma informação nova, utilizamos a tag ins, muito utilizada para documentos oficiais. Se quisermos um texto subscrito, como em fórmulas químicas, utilizamos a tag sub. Já se o texto for superescrito, como em medidas de área, a tag correta é o sup. Então, que tal irmos para um exemplo prático? Vamos ao exemplo. Em seu editor, reproduza o código que aparece na tela. Depois de pronto, salve como ex03.html e abra no seu browser. O resultado deve ser semelhante a este. Mas antes, vamos falar um pouco sobre responsividade. Hoje, a maioria dos acessos à internet são feitos através de dispositivos mobile. Sites pensados para desktop têm um comportamento ruim nesses dispositivos. Responsividade é a capacidade de um site responder a diversos tamanhos de tela, adaptando-se a cada situação. O primeiro passo para conseguirmos isso é através da meta tag viewport, que colocamos no head da seguinte forma: metaname igual a viewport e content sendo width, que é a largura, igual a device width, ou seja, a largura do dispositivo. E a escala inicial, initial scale, igual a 1. Para você compreender melhor, vamos pegar o exemplo da aula anterior e abrir no navegador. Lembrando que, a partir desta aula, estamos utilizando um editor próprio para codificação. No meu caso, estou utilizando o VS Code, que é um excelente editor. O link para download está na descrição do vídeo. Esta é a visão que temos do resultado em uma tela mobile. Agora vamos acrescentar o Meta Viewport e vemos o resultado. Note que agora o conteúdo se adapta à janela do navegador. É assim que iremos trabalhar a partir de agora. Mas vamos ao conteúdo de hoje. A tag blockquote cria um recuo no texto para dar ênfase e chamar a atenção. A tag que de quote
coloca aspas duplas em um trecho do texto, como uma citação. A tag ABBR Abbreviation indica uma sigla e mostra o significado da mesma quando passamos o mouse sobre a sigla. A tag Address indica que os textos contêm informações de contato. A tag Cite indica uma citação, como a de uma obra literária, por exemplo. A tag BDO altera a direção dos textos. Ela depende do atributo dir, que define a direção. Pode ser LTR, left to right, da esquerda para a direita, ou RTL, right to left, da direita para a esquerda. É bastante usada em sites de redirecionamento para confundir a URL original. Vamos para um exemplo prático, mas antes, vou te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Mas vamos ao exemplo. No seu editor, crie um arquivo com o nome ex05.html. Em seguida, digite o código que está aparecendo na tela, salve o arquivo e abra em seu navegador. O resultado deverá ser semelhante ao que você está visualizando. Uma das principais características dos arquivos de hipertexto é a capacidade de se estabelecer ligações entre esses arquivos e os seus conteúdos. São os chamados hiperlinks ou hiperligações. No HTML, o hiperlink é representado pela tag A de Anchor ou âncora. Para criar o link, a tag A recebe um atributo href, Hyperlink Reference, ou referência do hiperlink, cujo valor é a localização ou caminho que deverá ser seguido. Entre as tags de abertura e fechamento, colocamos um texto ou uma imagem que ficará visível para o usuário. Os links podem ser de três tipos: interno, URL relativa e URL absoluta. Vamos começar pelos links internos. Links internos são aqueles que funcionam dentro de um mesmo arquivo. Copiamos o nosso arquivo para uma nova pasta e renomeamos como ex06xmain.html. No código, logo após o título H1, vamos criar mais uma barra HR e entre as barras criamos um link para o tópico Professor Xavier. Para isso, criamos a tag A e na referência href informamos nosso alvo da seguinte forma: o símbolo de cerquilha ou hashtag, que no HTML indica um ID ou identificação, e em seguida o nome desse ID. No nosso caso é professor. Entre a tag A e a tag de fechamento, colocamos o texto que queremos que apareça para o usuário, neste exemplo, Professor Xavier. Se salvarmos o arquivo e abrimos no navegador, veremos o link, mas ao clicar nada acontece, porque ainda não criamos o ID de referência. Para isso, vamos até o H3 referente ao Professor Xavier. Nesse H3, criamos o atributo ID e damos a ele o valor professor entre aspas. Agora sim, salvamos e testamos. Note que ao clicar, o navegador traz o tópico escolhido para o topo. Lembre-se que IDs não podem ser repetidos. Faça o mesmo para os demais personagens e teste os links. Se estiver tudo ok, é só seguir em frente. Aproveitamos para criar um link de retorno. Para isso, no H1, criamos um ID top e no final de cada tópico um link apontando para esse ID. Assim, teremos um retorno ao topo da página para cada link acionado. Agora vamos para as URLs relativas. São links para arquivos que se encontram no mesmo servidor ou estrutura de pastas do site que estamos trabalhando. Para isso, criamos um novo arquivo chamado ex06professor.html
e estruturamos ele com o código que está sendo mostrado e o resultado é o que aparece ao lado. Lembrando que os arquivos aqui apresentados estão disponíveis para o download. O link está na descrição do vídeo. Agora, no nosso arquivo principal, no final do tópico, vamos criar mais um link da seguinte forma. A href, onde colocamos o caminho do arquivo. Este ponto seguido de barra é importante para que o navegador entenda que o arquivo está na mesma pasta. No texto colocamos mais informações sobre o professor Xavier. Salvamos e testamos. Note que agora o link chamou o arquivo do professor Xavier. Na página do professor, aproveitamos para criar um link para voltar à página anterior, conforme o que está sendo mostrado. Finalmente, temos uma navegação em nosso site. Por fim, vamos falar dos links com URL absoluta. Na nossa página principal, no final, temos a referência da fonte de consulta. Vamos criar um link para ela. Faça da seguinte forma. A href, endereço do site e, antes de salvar, vamos incluir mais um atributo no nosso link, que é o target, que diz ao navegador como abrir o link. Neste caso, o valor blank indica que o link deverá ser aberto em outra aba do navegador. Assim, quando a aba for fechada, o usuário poderá continuar navegando no site. Vamos ao desafio? Para você se exercitar, faça uma página para cada um dos X-Men da página inicial e os respectivos links de navegação. Comente aí se conseguiu. Como inserir imagens no HTML? Então vamos para a explicação. A tag utilizada para inserir uma imagem é a tag IMG. Ela é uma single tag, ou seja, não tem tag de fechamento. Existem dois atributos indispensáveis que devem estar nessa tag. O primeiro é o src, ou search, que indica o caminho do arquivo de imagem. Uma boa prática é manter as imagens em uma pasta específica para organizar melhor os seus arquivos. Os formatos aceitos por padrão são JPG, PNG, GIF e SVG. O segundo atributo é o alt, que é um texto alternativo descritivo da imagem. Esse texto é importante, pois descreve a imagem selecionada. É extremamente útil para pessoas com deficiência visual que utilizam leitores de tela. E caso haja algum erro no carregamento, ele é mostrado na tela no lugar da imagem. Lembrando que sites com o alt na imagem são melhor posicionados nas buscas. Mas vamos a um exemplo prático. Vamos pegar o nosso arquivo principal sobre os X-Men que estamos utilizando em nosso curso. Crie uma pasta chamada curso HTML e copie o arquivo para esta pasta, renomeando para index.html. Esse é o arquivo principal do nosso site. Os demais arquivos também devem ficar nessa pasta. Vamos criar uma pasta IMG na raiz do site para colocarmos as imagens dentro dela. No arquivo index, logo abaixo do título do professor Xavier, vamos inserir um parágrafo e dentro do parágrafo colocar a tag IMG. No src, damos o caminho da imagem que é pasta IMG, arquivo professor Xavier.png. No alt, escrevemos professor Xavier e encerramos a tag IMG. Salve o arquivo e veja o resultado no navegador. É possível redimensionar a imagem através dos atributos width, largura, e height, altura. Cada imagem está com 247 pixels de largura por 400 pixels de altura. Vamos redimensionar nossa imagem para 300 pixels de altura. Para isso, inclua o atributo height e defina o valor com 300. Salve e veja que a imagem diminuiu as medidas de forma proporcional. Importante, hein? Este tipo de redimensionamento altera o tamanho visível da imagem, mas não altera o seu peso em bytes.
Para imagens muito grandes, o ideal é redimensioná-las em um programa de tratamento de imagens. Vamos repetir o processo para o Cíclope, conforme está na tela. Salve e veja o resultado. Tente fazer o mesmo para os demais personagens da página. O resultado deverá ser igual ao que está sendo mostrado na tela. Agora, vamos ao desafio. Procure imagens na internet e ilustre as páginas de cada personagem para você ficar bem prático na arte. Abra o arquivo index.html, vá até a linha 11, onde está o link do professor Xavier, e apague o texto visível ao usuário. No lugar do texto, vamos inserir uma imagem usando a tag img da seguinte forma: tag img src.pasta.img link xavierout.jpg. No Alt, escrevemos Professor Charles Xavier e fechamos a tag. Salve o arquivo e veja o resultado no navegador. Repita o mesmo processo para os outros 4 links e veja o resultado. Note que os links estão funcionando, mas o comportamento é um pouco estático. Vamos acrescentar um efeito a esses links. Volte no link do Professor Xavier. Dentro da tag img, vamos inserir o atributo onMouseOver. Este é um atributo que chama uma função JavaScript. Lembrando que teremos no decorrer do curso um módulo dedicado ao JavaScript. Hoje é somente uma demonstração rápida. Dentro do atributo onMouseOver, vamos colocar o seguinte: this, que se refere ao elemento local, .src, uma referência ao src da imagem, e damos o caminho de uma imagem alternativa. Salve e teste no navegador. Nosso link está quase pronto. Agora vamos fazer a imagem voltar ao normal. Ainda dentro da tag img, vamos colocar o atributo onMouseOut e carregar a imagem original. Recapitulando, carregamos a imagem normalmente, colocamos onMouseOver para trocar a imagem quando o ponteiro do mouse estiver sobre a mesma e o onMouseOut para quando o ponteiro for tirado da imagem. Agora repita o mesmo procedimento para os outros links da página, salve tudo e veja o resultado, que deverá ser semelhante ao que está na tela. Primeiro, precisamos entender o que são listas em HTML. Uma lista é basicamente uma relação de informações sobre algo, como uma lista de compras ou uma lista de tarefas. No HTML, temos 3 tipos de listas: as listas ordenadas, não ordenadas e as listas de descrição. Vamos começar pelas listas ordenadas. São aquelas que seguem uma ordem, como em uma receita de bolo ou a montagem de um equipamento, onde cada etapa deve seguir um roteiro pré-estabelecido. A lista ordenada é representada pela tag OL. Dentro da lista, temos os itens de listas representados pela tag LI. Vejamos um exemplo. Observe o código com esta lista de tarefas que deve ser executada em uma ordem. O resultado você vê ao lado. A numeração de cada passo é feita de forma automática. Também podemos mudar os índices através do atributo type dentro do OL, sendo o type A maiúsculo coloca o índice em caracteres maiúsculos. O type A minúsculo coloca os itens com letras minúsculas. O type I maiúsculo coloca em algarismos romanos. E o type I minúsculo faz o mesmo, só que com letras em caixa baixa. Você também pode mudar o início da numeração usando o atributo start, conforme o exemplo. Outra possibilidade é combinar mais de uma lista, como esta que você está vendo, onde temos uma subsequência. Agora vamos para as listas não ordenadas. São aquelas onde os elementos não seguem uma ordem, como em uma relação de séries para assistir ou de livros para ler. São representadas pela tag UL. Veja o exemplo. Note que a lista é marcada por um símbolo, um disco, antes de cada item.
podemos mudar este símbolo através do atributo Style, que aplica um CSS no HTML. Lembrando que depois do módulo HTML, darei início ao módulo CSS. No Style, podemos alterar o símbolo para o tipo Circle, um círculo antes dos itens, e também para o tipo Square, que desenha um quadrado. Também é possível remover os símbolos usando o tipo None. As listas não ordenadas também aceitam combinações de listas, conforme o exemplo na tela. Finalmente, vamos ver as listas de descrição. Nesse modelo, temos a lista representada pela tag DL, o título representado pela tag DT e a descrição representada pela tag DD. Funcionam como um dicionário onde você tem um verbete e a descrição do mesmo. Mas vamos a um exercício para fixar melhor o conteúdo. No nosso arquivo index do site do X-Men, vamos criar um link no menu principal para a página lista.html. Na página lista.html, temos um código previamente construído, conforme o exemplo que está na tela. Após o HR, vamos inserir um H2, onde escrevemos lista de personagens. Em seguida, um H3 com o texto mais poderosos. E após isso, uma lista não ordenada com 5 personagens. O resultado deve ser semelhante ao que você está vendo. Mas o que são e para que servem as tabelas? Basicamente, uma tabela é uma sucessão de linhas e colunas. A interseção destas linhas e colunas forma uma célula que irá receber um dado, uma informação. No HTML não é diferente. As tabelas são utilizadas para agrupar dados tabulares, como uma lista de preços, dados estatísticos, informações financeiras, entre outras. No passado, antes do advento do CSS, as tabelas também eram utilizadas para criar layouts, o que é semanticamente incorreto. Daí surgiu a nomenclatura tableless, que quer dizer sem tabelas, mas isso não significa que elas não devam ser usadas. Pelo contrário, dados tabulares devem ser sempre apresentados em tabelas. Mas vamos para um exemplo prático. No nosso site modelo, o dos X-Men, criamos um arquivo chamado tabela.html. Neste arquivo, colocamos a configuração padrão, o title no head, que é a cronologia dos X-Men, o H1, o link para a home, um H2 com o título cronologia dos X-Men e um blocote explicativo. Agora vamos iniciar a tabela. Tabelas são delimitadas pela tag table de abertura e a table de fechamento. Dentro do table, colocamos a tag caption, que é responsável pelo título da tabela. Na primeira linha, onde normalmente ficam os títulos das colunas, utilizamos a tag thead, e as células com os títulos são indicadas pela tag th, conforme o exemplo. Em seguida, iniciamos o corpo da tabela com a tag tbody. Cada linha é delimitada pela tag tr e as células dentro de cada linha pela tag td. Neste arquivo tem um txt com os dados das tabelas. O resultado final é este que está na tela. Note que são duas tabelas, uma para a cronologia A e outra para a cronologia B da sequência de como os filmes devem ser assistidos. Se voltar a home, o index do site, note que coloquei um link para a tabela. As imagens estão na pasta imagem e o link é fácil, pois já foi ensinado na aula 8. Mas antes disso, vamos entender o que é e como funciona um formulário. Você já fez login para entrar em um site ou preencher uma ficha de cadastro online? Se você já fez isso, então você já utilizou um formulário. Formulários são um recurso do HTML para o envio de informações.
Estas informações podem ser direcionadas para um banco de dados ou um aplicativo que irá capturar, tratar e destiná-las para um recebedor. Agora que você já sabe o que é, vamos ver como um formulário funciona. No HTML, os formulários são delimitados pela tag form de abertura e form de fechamento. Na tag form, temos vários parâmetros, mas os mais importantes são o action, que indica qual arquivo será chamado quando o formulário for enviado, e o method, que indica como as informações serão enviadas. O método pode ser do tipo get, onde as informações são enviadas junto com a URL, como está sendo mostrado neste exemplo, e também o método post, que envia os dados no corpo da mensagem HTTP. Em termos de segurança, não há diferença entre um e outro, mas o método post é esteticamente mais atrativo, pois não mostra os dados diretamente na URL. Vamos para um exemplo prático. No nosso modelo de site dos X-Men, vamos criar uma página chamada contato.html. Neste arquivo, temos as configurações de hábito e temos um H2 informando página de contato e um block quote descrevendo a página. Abaixo do block quote, vamos inserir nosso formulário. Inserimos a tag form sem nenhum parâmetro por enquanto. Em seguida, colocamos o elemento fieldSet, que desenha uma borda em volta do formulário. Entre as tags do fieldSet, iniciamos com a tag legend, que acrescenta um texto na borda do fieldSet. Agora vamos para os campos de entrada do nosso formulário. Para identificar o campo, utilizamos a tag label. No parâmetro for, informamos o ID do campo de entrada, neste caso, nome. Dentro do label, informamos o texto nome que irá aparecer para o usuário. Colocamos uma quebra de linha BR no final. Em seguida, criamos o campo que é representado pela tag input, entrada. Aqui serão informados alguns parâmetros. O primeiro é o tipo, neste caso é text, pois trata-se de um campo de texto simples. No parâmetro name, informamos o nome do campo, que é a variável que será enviada. Neste exemplo, é nome. Também informamos o ID, que é o identificador do campo. Este ID está ligado ao for do label. Agora, usamos o parâmetro maxLength, que limita a quantidade de caracteres que pode ser digitada no campo. Também informamos o parâmetro autofocus, que faz com que este campo já esteja selecionado ao abrir a página. E o parâmetro required, que só permite o envio do formulário se o campo for preenchido. O resultado é o que está sendo mostrado na tela. Depois, inserimos mais um label e o campo respectivo, só que desta vez ele é do tipo e-mail, que verifica se o que está sendo informado é um e-mail válido. Em seguida, usamos o campo do tipo date, que abre um calendário para procurar a data conforme o exemplo. Também é possível digitar a data neste campo. Agora vamos usar 3 campos do tipo radio. Este é um campo interessante, pois permite a seleção de apenas uma única opção. É ideal para questões do tipo sim ou não, ou que só possuem uma resposta. Na sequência, temos um campo select, que abre uma lista de opções para que uma delas seja selecionada pelo usuário. As opções são representadas pela tag option e seus respectivos valores, values. Ao ser clicado pelo usuário, abre a lista para que seja escolhida uma das opções. Depois temos mais um campo do tipo text e na sequência temos alguns campos do tipo checkbox, que são caixas de seleção. A diferença do checkbox para o radio é que no checkbox é possível optar por mais de uma resposta. Também é possível trazer um campo já pré-selecionado usando o atributo checked. Note ainda que nesses campos utilizamos o atributo value com o valor que desejamos enviar. Por último, vamos inserir um campo do tipo text area,
que cria uma caixa de texto que pode possuir várias linhas para inserção de textos maiores e também pode ser dimensionada. Abaixo do Text Area, colocamos dois botões. O primeiro é do tipo Submit, que faz o envio do formulário, e o segundo é do tipo Reset, que limpa o que foi informado no formulário. Note que o formulário não é enviado enquanto os campos com o atributo Required não forem preenchidos corretamente. Se fizermos o envio via GET, perceba que os dados enviados ficam visíveis na URL. Por esta razão estética é que utilizamos o método POST, mas nosso formulário, por enquanto, não vai para lugar algum. Vamos utilizar uma ferramenta online e gratuita que irá fazer o envio dos dados do formulário para um e-mail pré-determinado. Bom, existem várias ferramentas online para manipulação de formulários. Uma que eu curto bastante é o FormSpree, que você pode acessar em https://formspree.io. Entre os planos, existe um que é gratuito e permite até 50 envios por mês e é ideal para testes e pequenos projetos. Na página principal, clique em Get Started, informe um e-mail válido e uma senha. Marque as opções e clique em Register. Faça a verificação pelo e-mail que foi enviado para você. Para criar um novo formulário é simples. Clique em New Form e informe os dados: nome do formulário, projeto e o e-mail para onde será enviado o formulário. Este e-mail pode ser o que você utilizou no cadastro e já está no campo, ou um outro que você definir. Em seguida, clique em Create Form. Anote as informações. A mais importante é o Action, que iremos inserir em nosso formulário como parâmetro na tag Form. Ainda existem mais duas informações que devem ser adicionadas ao formulário. São dois campos ocultos, isto é, que não aparecem para os usuários. Estes campos são necessários pois fazem parte dos padrões do FormSpree. O primeiro recebe o Name Subject, o ID Email Subject e o Value Formulário da aula 11. O segundo recebe o Name Language e o valor PT de português genérico. Salvamos tudo e vamos testar nosso formulário. Preenchemos os campos com as informações solicitadas e clicamos em Enviar. Procuramos em nossa caixa de e-mail uma mensagem do FormSpree que tem como assunto justamente o subject informado. Lá estará um e-mail com as informações enviadas no formulário. Pare que o nome dos campos serve de identificador e os valores são mostrados na mesma sequência do formulário. Os dados você usará da maneira que julgar mais adequada ao seu site. Primeiro, vamos entender o que é semântica e como ela se aplica no HTML. E por que isso é tão importante no desenvolvimento web? O que é semântica? De acordo com o dicionário, semântica é um ramo da linguística que estuda o significado das palavras e a interpretação das frases e enunciados. Ou seja, um texto semântico é aquele que faz sentido, que transmite algo relevante. No HTML não é diferente. Por isso, o HTML5 trouxe este conceito para o desenvolvimento. O HTML semântico. Antes do HTML5, quando queríamos dividir o conteúdo de uma página, os desenvolvedores utilizavam os famosos divs, que são containers para colocar partes do código HTML. Esteticamente, resolvia uma série de problemas, mas semanticamente era apenas uma bagunça organizada. Divs são como um amontoado de caixas sem identificação. Está tudo organizado, mas você não sabe o que tem dentro. Isso acaba dificultando o trabalho dos navegadores, leitores de tela e mecanismos de busca, pois eles não sabem o que é realmente importante em uma página. Foi aí que surgiu o Salvador. Estou falando do HTML semântico, que nada mais é que um conjunto de tags que dão sentido a um site, deixando tudo claro e fácil de compreender. Então vamos para um exemplo prático.
Vamos abrir nosso arquivo semântica.html. Nele, temos uma estrutura básica do HTML5. No corpo do nosso documento, vamos iniciar com uma tag header, que significa cabeçalho. Nela, iremos colocar um título H1 e um parágrafo explicativo. Na sequência, teremos um menu de navegação, que é representado pela tag Nave, e dentro do Nave colocamos uma lista. Atenção! Embora não seja obrigatório o uso de listas para menus, é semanticamente mais correto, pois um menu é nada mais que uma lista de links. Para definir o conteúdo principal do nosso arquivo, utilizamos a tag main. Dentro do main, colocamos um section, que é uma seção do documento, e neste section iniciamos com o título H2 e duas tags article, que são os artigos da seção. Dentro do article, colocamos os títulos e parágrafos, além de outros elementos que veremos mais adiante. Depois do section, temos um A-side. Essa tag serve para indicar um conteúdo que é complementar ao principal. No nosso caso, são exemplos de tags semânticas. Para finalizar, após o fechamento do main, temos um rodapé, que é representado pela tag footer, e dentro do footer, dois address, com informações sobre a página. O resultado, visualmente, não altera muita coisa, mas semanticamente, esse arquivo é mais fácil de ser lido pelos motores de busca e também mais facilmente configurável pelo CSS, que é o próximo módulo do nosso curso. Agora que você já entendeu como funciona a semântica do HTML, vamos trabalhar no nosso site dos X-Men para deixá-lo semanticamente correto. Então, vamos arrumar o nosso site. Abra os arquivos da pasta do site. Inicialmente, vamos trabalhar no index.html. Primeiro, confira se o head do arquivo está ok. Deixe tudo conforme o exemplo. No corpo, vamos inserir um header e incluir o H1 dentro dele. Depois do HR, colocamos o Nave e inserimos todos os links dentro deste Nave. Note que não utilizamos listas, mas vamos deixar como está. Após o Nave, colocamos um main. Dentro do main, inserimos um section e dentro do section colocamos um header. Sim, é possível usar mais de um header, que neste caso é o cabeçalho do main. Neste header, colocamos o block quote, o parágrafo e o H2. Agora, iniciamos os articles, sendo um para cada personagem. Cada article terá um H3 e no lugar do antigo parágrafo onde ficava a imagem do personagem, agora usamos a tag figure, que é a indicada para isso. Em seguida, os demais parágrafos. Repetimos a mesma operação até o último personagem, que é a tempestade. Aproveite para verificar se os links estão corretos, se tem alguma tag sem fechar e outras coisas do tipo. Após o fechamento do main, colocamos o footer e dentro do footer os dados de fontes e ficha técnica do site. Agora, nosso index está semanticamente correto e chegou aquele momento de você deixar seu like bem bacana nesse vídeo, efetuar sua inscrição no canal e ativar as notificações. Você sabe, isso é importante para que o canal alcance mais pessoas e assim todos somos beneficiados, ok? Vai lá, eu espero. Pronto? Não saia que ainda não acabou. Salve tudo e visualize no navegador. Note que esteticamente, não houve mudança, mas agora seu arquivo HTML está semanticamente correto e chegou a hora do desafio. Mais que um desafio, é uma forma de você exercitar e fixar os conceitos aprendidos até aqui. Faça o mesmo com as outras páginas. Pense na melhor maneira de fazer isso. Como já mencionei, vamos utilizar uma hospedagem grátis. Existem várias por aí. Eu escolhi para esta aula o servidor gratuito da Hostinger, que se chama 000 Web Host. Primeiro, vamos acessar o site br.000webhost.com.
Na página inicial, vamos até a opção Começar agora. Escolha a opção Hospedagem de site grátis, clicando no botão Registre-se grátis. Aguarde o redirecionamento e na página de cadastro informe os dados solicitados, que são e-mail e senha. Em seguida, clique em Cadastre-se. Se tudo correr bem, você será redirecionado para uma página de boas-vindas e um pedido para você confirmar o e-mail. Abra a mensagem e efetue a confirmação clicando no botão Verificar e-mail. O sistema irá efetuar a verificação e, se tudo estiver de acordo, você receberá uma mensagem de e-mail verificado. Nesta página, clique na opção Get Started. Na próxima página, você deve informar o que irá fazer. No nosso caso, usaremos a opção Outro. Em seguida, ele perguntará se você quer instalar o Chrome. Pode pular esta etapa. Agora, você deve informar o nome do site e a senha de acesso. Depois, escolha como irá criar seu site. Vamos escolher a opção Upload Your Site. Enfim, você será redirecionado ao gerenciador de arquivos. O seu site deverá ser colocado na pasta public_html. Abra esta pasta. Com a pasta aberta, selecione a opção Upload Files e na janela clique em Select Files. Selecione os arquivos e clique em Abrir. Verifique se está tudo ok e clique em Upload. Depois que a operação for completada, vamos criar a pasta IMG. Para isso, clique em New Folder. Digite o nome da pasta e clique em Create. Abra a pasta recém-criada e repita o procedimento para transferir as imagens conforme está sendo mostrado. Agora, vamos ver como é que visualizamos nosso site na internet. Na sua página principal, você tem a sua lista de sites. Vá sobre o quadro do seu site e selecione a opção Visualizar Site. Pronto! Agora você já pode visualizar e divulgar seu site na internet. O endereço é nome do site.000webhostapp.com e ele está totalmente funcional. E aí, curtiu esta aula? Fala sério, esse conteúdo tem valor, mas eu não vou te cobrar nada. Então, se você desejar contribuir, neste caso, isto é possível, através da chave Pix luisvulcanes@gmail.com ou pelo QR Code que está na tela. Você também pode ser um parceiro do canal através do Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe em seus projetos. Tchau!